Toca o negócio aí. A primeira questão, eu não tava na mesma ordem, tá? Essa eu sei que não tá na mesma ordem porque foi embaralhada as questões, tá? Eu vou colocar na ordem que eu fiz, vocês conferem aí conforme a ordem que foi pra vocês, tá? Quantos são os anagramas da palavra banana? Ou seja, quantas vezes eu consigo trocar as letras da palavra banana de ordem e formar uma nova palavra, correto? Então, por que tem o problema aqui? Esse probleminha aqui, ó, que a gente tem letras repetidas. E se eu trocar letras repetidas, eu troquei a ordem, mas a palavra continua sendo a mesma, correto? Porque se eu começar aqui, ó, vamos escrever banana. Agora, eu vou trocar esse A aqui de lugar com esse A aqui, ó. Esse A vai vir pra cá e o outro vai vir pra lá, ó. Então, vamos lá, vai ficar banana. Correto? A palavra continua sendo a mesma, mas eu troquei eles de ordem. Esse A aqui era o que estava aqui e esse aqui era o que estava ali. Só que não formou a palavra nova. Então a gente tem que eliminar essas repetições, porque toda vez que a gente trocar os A's de lugar e os N's de lugar, vai repetir a palavra. Então o que a gente faz? Primeiro a gente tem que descobrir quantos são o nosso número total de elementos. Qual que é o nosso N? Quantas opções a gente tem para trocar? É quantas letras tem na palavra banana. Então a palavra banana tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos 6 opções. Agora a gente tem que ver quantas letras se repetem, tá? Então a gente tem que analisar quantas letras se repetem para conseguir tirar as repetições que vai ter. Então a gente tem 1A, 2A, 3As. Então a gente vai ter 3As, correto? Esse vai ser o nosso alvo. Agora a gente tem 2. Temos 2 N's. Então, 2 N's, tá? Esse vai ser o nosso beta. Correto? Se tivesse mais letras, a gente continuaria colocando aqui. O tanto de repetições, continuaríamos colocando aqui. Se tivesse 5 repetições, teria 5 letras que a gente teria que dividir ali para não gerar uma palavra repetida. Como que a gente descobre quantas vezes a gente consegue trocar de lugar e gerando uma palavra nova? A gente vai pegar o número total de opções. Então a gente tem 6 opções, que é o nosso N, correto? E vamos dividir pelas vezes que se repetem as letras, tá? Então se repete 3As, então a gente vai ter um 3 fatorial e dois N's aqui, então a gente vai ter 2 fatoriais, correto? Se a gente tivesse mais repetições, a gente continuaria acrescentando as repetições aqui. Então, como a gente tem 6 letras, repete 3, a gente tem 6 letras, repete 3 N's, 3 A's e 2 N's, correto? Então, agora a gente vai fazer o quê? Como é que a gente faz divisão de fatorial? A gente pega o valor de cima, vamos abrir até o maior valor do que tem embaixo. Então, a gente vai pegar o 6 vezes o 5 vezes o 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Agora a gente simplifica. Então a gente simplifica o 3 aqui com o 3 ali. Então a gente continua com 6 vezes 5 vezes 4. Isso dividido por 2 fatorial. Quanto que é 2 fatorial? É 2 vezes o número 1. Então 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4, 120. Então deu 120. Dividido por 2 vezes o número 1. 2 vezes 1 é 2. 120 dividido por 2, 60. Então a gente consegue fazer 60 combinações com a palavra banana em que elas não se repetem, correto? 60 palavras diferentes com as letras da palavra banana. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então vamos para a próxima. Lembrando que na recuperação vocês vai cair esse pedaço ali. Vocês vão ter que fazer permutações com letras repetidas, tá? Vamos para a próxima. Quantos são os anagramas da palavra atividade? Então é a mesma coisa. Quantas vezes eu consigo trocar
as letras da palavra atividade de lugar e formar uma palavra diferente. Então eu vou ter que tirar de novo as repetições, porque se eu trocar os is de lugar aqui, eu continuo tendo a mesma palavra, mesmo trocando eles de lugar. Então a gente tem que eliminar essas repetições. Primeiro a gente tem que ver quantos elementos a gente tem para trabalhar, quantas opções a gente tem. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então temos 10 opções, correto? Então o nosso N vai ser igual a 10. Quais as letras que quais as repetições que nós devemos eliminar? São todas as letras que se repetem. Então vamos começar pelo A. O A repete 1, 2. Então a gente tem 2 As que se repetem. Esse vai ser o nosso alfa. O T repete alguma? Não. O I repete aqui e repete aqui. Então a gente vai ter 2 Is. Esse vai ser o nosso beta. E agora a gente tem o V que se repete? Não. O D repete aqui e repete ali. Então a gente tem 2 Ds que se repetem, tá? Então esse vai ser o nosso gama. Correto? Então, ó, todas as repetições. Não se preocupe com essas letrinhas aqui, tá? Isso aqui é só para esclarecimento de fórmula. O que a gente precisa ver? Quais as letras que se repetem, quantas vezes elas se repetem, tá? A gente tem 2 As na palavra atividade, 2 Is e 2 Ds. Isso aqui mais parece um O. 2 Ds. Então, agora a gente vai pegar o número total que a gente tem, a quantidade de elementos, ou seja, quantas opções a gente tem para transformar, para trocar de lugar. 10. E quais são as vezes que ela vai repetir? Então, ela vai repetir os 2 As, ela vai repetir os 2 Is e os 2 Ds, correto? Divisão de fatorial, abre o valor de cima até o maior valor que tem embaixo. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Simplifica esse 2 com qualquer um desses dois aqui embaixo e continuamos resolvendo dessa forma. Então a gente vai ter aqui em cima 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Dividido por 2 fatorial. Quanto que é 2 fatorial? 2 vezes 1. Vezes, quanto que é o 2 fatorial? 2 vezes 1. Agora vamos lá. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 1.814. Opa, 1.814.400. Então, 1.814.400. Isso vai ser dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Então, tudo isso vai ser dividido por 4. Então, a gente tem 1.814.400 dividido por 4, 453.600. Então, a gente vai ter 453.600. Então, a gente consegue fazer 453.600 palavras diferentes trocando as letras da palavra atividade. Isso são palavras únicas, tá? Que não se repetem. Por quê? Porque a gente já tirou todas as repetições que aconteceriam aqui, tá? Então aconteceria a repetição com os As, com os Is e com os Ds. Então a gente eliminou essas repetições, tá? Se a gente tivesse aqui 10 letras, tá? E não tivesse nenhuma repetição, todas as letras fossem diferentes, nós chegaríamos a um valor esse valor aqui vezes 2, correto? Porque a gente não eliminaria esse 2, mas ele tem a repetição. Isso quer dizer que ele vai gerar, mesmo que eu troque os Is de lugar, eu vou gerar uma mesma palavra, tá? Ela vai se repetir. Então eu tenho que eliminar essa repetição. Por isso que eu divido sempre o valor
por as repetições que vão acontecer aqui, tá? Alguma dúvida? Zero dúvidas? Próximo, então. Deixa eu jogar essa aqui um pouquinho mais para baixo. Vamos lá. Essa aqui. Por incrível que pareça, essa foi a que mais erraram, tá? A que mais teve erros foi essa questão aqui, ó. Em um jogo de futsal, um treinador tem à sua disposição um goleiro e 9 jogadores de linha, correto? 9 jogadores que jogam em quadra. Que jogam em qualquer posição, exceto no gol. Por quê? Porque a gente tem um goleiro. Então, esses 9 jogam em qualquer posição, exceto no gol. Considerando que o goleiro é titular, ou seja, dos 5 jogadores que eu vou ter que eu tenho que escolher, correto? Porque um jogo de futsal vai 5 jogadores. O goleiro, ele vai ser titular. Então, desses 5, eu já não vou mais ter 5 para escolher. Por que que eu não vou ter 5? Porque o goleiro é titular. Então, eu não tenho como opção de escolher o goleiro. Então, eu vou ter que escolher 4 jogadores de linha, tá? Pois ele é o único que joga no gol. Então, ele sendo o único que joga no gol, ele é titular absoluto. Então, vamos determinar quantos times diferentes o treinador pode escalar nesse time com um goleiro e 9 jogadores de linha, correto? Então, aqui, ó, nessas informações. Opa. Nessas informações aqui, ó, um goleiro e 9 jogadores de linha. Então, a gente já elimina o goleiro, porque o goleiro é titular. Então, a gente não pode trocar ele de lugar. Ele não faz parte da permutação. Então, nós vamos ter 9 jogadores de linha para fazer essa troca, correto? E quantos jogadores que a gente pode escolher? De 9 jogadores que a gente tem disponível, quantos nós vamos ter que escolher? Vamos ter que escolher 4 jogadores, tá? Então, nosso P vai ser 4. Por que que vai ser 4? Porque o goleiro é titular absoluto. Então, dos 5, um já está definido qual que vai ser. Então, a gente elimina ele da escolha. Ele não faz parte da escolha. E ele não vai fazer parte do tanto que a gente vai escolher. Porque ele já é titular absoluto. Então, ele já está em quadra. Correto? Alguma dúvida com relação a esse enunciado? A tirar a informação desse enunciado? Então, vamos resolver aqui. Agora aqui, ó, prestem atenção. Eu tenho 4 jogadores para escolher. Correto? Então, eu vou ter o jogador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que são os 9 jogadores de linha aqui. Então, a gente tem 9 jogadores na linha. Que são esses 9 jogadores aqui. Então, imagine os 9 jogadores tudo enfileiradinho. O treinador vai ter que escolher 4, correto? Então, ele escolheu nessa ordem. O número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Correto? Então, ele escolheu nesta ordem aqui. Agora, aqui embaixo, ele vai escolher os mesmos jogadores, tá? Ele vai escolher esses mesmos jogadores aqui. Só que ele vai inverter a ordem, tá? Eu vou trocar a ordem deles. Então, eu vou começar escolhendo o 4. Deixa eu trocar essa cor aqui para ficar mais... Eu vou começar escolhendo o 4, depois o 1, o 2 e o 3, tá? O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, eles continuam no banco, tá? Então tá, eu escolhi os mesmos jogadores. Atentem-se aqui, ó. Eu escolhi os mesmos jogadores. Eu formei uma equipe diferente da anterior? Agora eu preciso da participação de vocês aqui. Eu formei uma equipe diferente ou não? Não. Não, correto? Então, ó, continuo, os mesmos que eu escolhi é os mesmos que eu escolhi em cima ali, ó. Então, o que que isso me diz? Que se eu troquei a ordem dos elementos, eu troquei a ordem deles, e eles continuam sendo o mesmo grupo, isso é uma combinação. Correto? Porque eu troquei os elementos de ordem. Eu trocando os elementos de ordem, eu continuei com o mesmo grupo, isso é uma combinação. Então, a gente vai usar a fórmula da combinação. E qual que é a fórmula da combinação? A nossa fórmula da combinação é a combinação de n elementos, a gente vai escolher P, vai ser igual a n fatorial, dividido por n menos p fatorial, p fatorial. A única diferença entre a de arranjo e a de combinação é que a gente acrescenta esse p fatorial ali. Substituindo na fórmula os elementos, então, a gente tem que o nosso n
é 9 fatorial, dividido por n menos p, que seria o 9 menos o 4 fatorial, vezes o 4 fatorial. 9 fatorial dividido por 9 menos 4, isso é 5 fatorial, 4 fatorial. Correto? Então, o que eu fiz aqui, só fiz essa subtração. 9 menos 4 resultou em 5. O fatorial está aqui fora, ele continua acompanhando aqui, ó. Esse fatorial vai acompanhar o valor dessa subtração aqui, vezes o 4 fatorial. Divisão de fatorial, pegamos o elemento de cima e abrimos até o maior elemento de baixo. Então, a gente vai ter 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, 4 fatorial. Então, a gente vai eliminar esses fatoriais aqui. O 5 aqui e o 5 aqui embaixo. Temos, então, 9 fatorial vezes 8 fatorial, fatorial não, sem fatorial. Já eliminei o fatorial. Então, é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 4, esse sim, fatorial. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vamos lá, vamos pegar a calculadora. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. 3.024. Então, a gente tem 3.024. Dividido por 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, dividido por 24. 3.024 dividido por 24, 126 combinações diferentes. Então, eu posso montar 126 times diferentes, sendo o goleiro sempre titular, tá? Então, o goleiro sendo titular e eu tendo 9 jogadores para escolher, eu consigo montar 126 times diferentes. Ou seja, sempre cada time vai ter um jogador diferente, tá? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Próximo. Deixa eu jogar isso aqui mais para baixo. Em uma turma, há 27 alunos. No início do ano letivo, deve-se escolher um aluno para ser o líder de turma e um para ser o vice, tá? Então, a gente vai ter que escolher um líder e um vice-líder. Considerando que um aluno não pode ser líder e vice-líder, ou seja, um aluno só não pode ser líder e vice-líder ao mesmo tempo. Vamos determinar quantas combinações de lideranças podem ser feitas, ou seja, quantos times diferentes a gente consegue montar, sendo um líder e um vice-líder, com os 27 alunos que a gente tem na sala, tá? Vamos analisar se é uma combinação ou se ele é um arranjo, tá? A gente tem o número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? Temos 27 alunos, correto? Vamos trabalhar só com esses 5 aqui. Eu tenho o número 1 sendo o líder, tá? Então, o número 1 vai ser o líder e o número 2 vai ser o vice-líder. Agora, eu peguei os mesmos elementos, tá? Eu vou ter o número 2 agora sendo o líder e o número 1 sendo o vice-líder. Eu formei uma equipe diferente ou não? Ou seja, o 1 sendo líder e o 2 vice-líder. É diferente do 2 ser líder e 1 vice-líder? É. É diferente, correto? Então, ó, A e B é diferente de B e A. Então, eu usei os mesmos elementos que eu peguei na primeira, eu peguei na segunda. Só que eu troquei a ordem deles. Ou seja, ó, troquei os elementos de ordem, gerou uma nova combinação, gerou um novo conjunto de elementos. Isso significa que ele é um arranjo, tá? Então, ele é um arranjo. Por quê? Porque no arranjo a ordem é importante. Na combinação, não. Na combinação não importa a ordem que eu vou escolher. Correto? Então, se eu pegar na combinação, se eu pegar 5 elementos na parte de baixo, na outra combinação que eu for fazer, eu pegar os mesmos 5 e trocar de lugar, não gerou uma nova equipe?
Então é uma combinação. No arranjo, eu peguei que nesse caso aqui, eu peguei 2 elementos. Na de baixo eu peguei os mesmos 2, só que eu troquei eles de posição. Gerou uma nova dupla. Qual é? Porque aqui o primeiro era líder, agora na de baixo ele passou a ser vice-líder. Então, ele já tem uma hierarquia a obedecer aqui. E antes, ele era a hierarquia a ser obedecida. Isso quer dizer que é um arranjo. Então, a gente vai usar a fórmula do arranjo. Qual que é a fórmula do arranjo? Então, nosso arranjo de n, vamos escolher p, vai ser igual ao número de elementos que a gente tem, dividido por n menos p fatorial, tá? Sem aquele pzinho fatorial aqui da combinação. Substituição pegando os elementos na fórmula. Qual que vai ser o nosso n? Ou seja, quantos elementos a gente tem para escolher? Nosso n vai ser os 27 alunos. Então, a gente tem 27 alunos para escolher. Então, nosso n vai ser igual a 27, porque temos 27 alunos. Quantos que a gente vai ter que escolher? Vamos ter que escolher um líder e um vice-líder. Então, a gente vai ter que escolher 2. Então, nosso P vai ser igual a 2, porque a gente vai precisar de um líder e um vice-líder. Já sabemos que é um arranjo, porque trocando eles de ordem vai fazer diferença. Então, é um arranjo. Então, a gente tem que o nosso arranjo de 27 alunos que estão na sala, eu vou ter que escolher 2, vai ser igual aos 27 alunos, dividido por n menos p. Então, nosso 27 menos 2. Fatorial e fatorial. 27 fatorial, dividido por 27 menos 2, 25 fatorial. Divisão de fatorial, pego o elemento de cima, abro até o maior valor que tem embaixo. Então, vai ficar 27 vezes 26 vezes 25 fatorial, dividido por 25 fatorial. Simplifica o 25 aqui e o 25 aqui. Restou, então, o 27 vezes 26. Isso vai ser igual a 27 vezes 26. 702. Então, 702 combinações diferentes. Ou seja, a gente consegue montar 702 duplas na liderança. Duplas diferentes. Ou seja, se eu tiver os mesmos, tipo, tiver a Ana e o João, um vai ser líder em uma opção e na outra opção ele já não pode mais ser líder. Então, ele vai ser o vice-líder. Então, consigo montar 702 duplas diferentes de lideranças, todas elas sendo diferentes. Então, nenhuma se repete. Então, nenhuma vai ter o João líder e a Maria vice-líder, e na outra João líder e Maria vice-líder, correto? Então, elas não se repetem, elas vão ser 702 únicas combinações, tá? Se repetir os mesmos, tipo, repetir o João, repetir a Maria, eles não vão estar ocupando os mesmos cargos, tá? Alguma dúvida? Vamos para a próxima, então. Uma empresa irá contratar 4 mulheres e 3 homens para preencher o quadro de funcionário. Correto? Então, a empresa vai contratar 4 mulheres e 3 homens para preencher o quadro de funcionário. Sabendo que 8 mulheres e 9 homens se candidataram para a vaga. E que todos têm a mesma chance de ser contratados. Então, eles estão no mesmo nível, tá? A questão de escolha aqui vai ser simplesmente a sorte de cada um ser escolhido, tá? Vamos determinar de quantas maneiras essas vagas podem ser preenchidas. Primeiro a gente vai ver, isso é uma combinação ou é um arranjo, tá? Então vamos pegar só o grupo das mulheres aqui. Não precisa fazer com os homens porque vai ser o mesmo processo, tá? Pegando só o grupo da mulher. Então, eu vou ter que escolher 4 mulheres de 8 que se candidataram. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Imagine essa filinha aqui. Tem 8 mulheres, tá? Eu vou pegar as 4 primeiras que chegaram. Então, eu tenho as 4, todas elas estão no mesmo nível, tá? Todas elas têm a mesma chance de ser contratada. Então, eu vou pegar a 1, a 2, a 3 e a 4. Agora eu vou fazer uma nova combinação aqui embaixo. Eu vou pegar a 4, a 1, a 2, a 3
a gente vai ter a 5, a 6, a 7 e a 8. A gente tem as 8 mulheres ali, mas a 4 chegou primeiro. E eu vou pegar as que chegaram primeiro. Então eu vou pegar a 4, a 1, a 2 e a 3. Isso aqui gerou uma equipe nova ou a equipe é a mesma? Gerou um novo grupo ou o grupo continua sendo o mesmo? Alguém? Continua sendo o mesmo? É a mesma. Isso, continua sendo o mesmo. Mesmo eu alterando eles de lugar. Aqui, a 4 chegou primeiro. Eu escolhi ela primeiro, mas eu escolhi a 1, a 2 e a 3. Eu troquei eles de ordem, mas a combinação continua sendo a mesma. Então a gente já sabe que isso é uma combinação, correto? Qual que é a fórmula da combinação? A combinação de n, eu vou escolher p, vai ser igual a n fatorial, dividido por n menos p fatorial, p. Opa, minha calculadora apareceu do nada. P fatorial. Correto? Então, a única diferença é que a gente acrescenta um p fatorial ali no final. Sabemos que é uma combinação. Então, agora vamos analisar. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem que ele vai escolher 4 mulheres das 8 que se candidataram, tá? Então, a gente vai ter que fazer duas combinações aqui. A das mulheres e a dos homens, tá? Então, de 8 mulheres que se candidataram, eu vou ter que escolher 4. Então, o nosso N sendo 8, nosso P vai ser 4, correto? Na dos homens, 9 se candidataram e eu vou ter que escolher 3 deles. Então, de N aqui sendo 9, eu vou ter que escolher 3. Então, P sendo 3. Vamos fazer primeiro das mulheres, então. A combinação de 8 a gente escolhe 4. Vai ser igual a 8 fatorial, dividido por 8 menos 4 fatorial, 4 fatorial. Então vai ficar 8 fatorial, dividido por 8 menos 4, 4 fatorial, 4 fatorial. Divisão de fatorial, pega o elemento de cima, até o maior elemento da parte inferior. Então a gente vai ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, 4 fatorial. Simplifica os dois. Então a gente tem 4 fatorial aqui e um 4 fatorial aqui. Vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 1680. Então, 1680. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 1680 dividido por 24. 1680 dividido por 24, isso deu 70 combinações diferentes com as mulheres, tá? Então, 70 combinações diferentes com as mulheres. Agora vamos pegar o grupo dos homens. Então, eu vou ter que escolher combinação de 9 homens que se inscreveram, eu vou ter que escolher 3. Então, vai ficar 9 fatorial, dividido por 9 menos 3 fatorial, 3 fatorial. 9 fatorial, dividido por 9 menos 3, 6 fatorial, 3 fatorial. Divisão de fatorial, 9, pega o valor de cima, abre ele até o maior valor que tem embaixo. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial, 3 fatorial. Simplifica, tem um 6 aqui e um 6 aqui. Sobrou então 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 9 vezes 8 vezes 7, 504. 504. Ô, professor, Oi?
Oi? Que hora que vai acabar essa aula? Que hora Ah. que vai acabar essa aula? Esse é o último exercício que a gente tá corrigindo. Ah, já é 8h33. Mas esse é que a gente começou às 8 horas. Mas esse é o último que a gente tá corrigindo, tá? Então Ah, vamos lá. 9 vezes 8 vezes 7, 504. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então 504 dividido por 6, 84 combinações diferentes com o grupo dos homens. Como ele quer saber, eu vou ter que escolher o grupo de homens e de mulheres, correto? Ele vai escolher 3 homens e 4 mulheres. Então eu vou ter que pegar a quantidade de combinações das mulheres vezes a quantidade de combinação dos homens. Então vai ficar 70 vezes o 84. Ali já tem 84 vezes 70. 5.880 combinações diferentes. Escolhendo entre de 8 mulheres e 9 homens, eu vou escolher 4 mulheres e 3 homens. Alguma dúvida? Não?